Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar num material bem interessante, que responde uma pergunta que, olha, acho que muita gente se faz. Por que ficar sentado tanto tempo faz mal para a saúde? E é verdade. Nossa ponte é a transcrição de um vídeo informativo que explica direitinho os mecanismos por trás desse alerta. A ideia aqui é destrinchar isso, sabe? Entender o que rola no nosso corpo. Exato. Provavelmente tem muita gente sentada agora mesmo ouvindo a gente, né? E assim, uns minutinhos não são problema, claro, mas o material indica que o corpo fica meio agitado, sabe? Uma inquietação silenciosa com essa falta de movimento prolongada. É isso mesmo. E o ponto de partida que a fonte traz é, assim, fundamental. Apesar de parecer confortável, né, sentar, Sim, confortável. o nosso corpo, ele simplesmente não foi projetado para esse nível de sedentarismo que virou quase normal hoje em dia. Sentar tem sua função, claro. Recuperar de um esforço, descansar um pouco. São pausas, né? Exato, pausas necessárias. O problema, como o material mostra, é que a gente inverteu a lógica. O padrão virou ficar sentado, com os momentinhos de movimento, quando a nossa biologia pede o contrário, na verdade. Essa inversão que está no centro de tudo. Ok, vamos tentar desempacotar isso, então. Como é que o material descreve essa ideia de que a gente é, tipo, construído para se mexer? O que isso significa na prática, assim? Olha, a fonte usa a nossa própria anatomia como a grande evidência. Pensa só, a gente tem umas 360 articulações e perto de 700 músculos esqueléticos. Nossa, é muito. É bastante coisa. Isso não é um design para ficar parado, né? É um sistema super complexo, feito sob medida para permitir movimento. Movimento fluido, variado, eficiente, desde andar até, sei lá, pegar algo no alto. Faz sentido. A própria capacidade de ficar de pé, né? Lutar contra a gravidade. É um feito biomecânico incrível, que exige coordenação de um monte de sistema. É verdade, nunca tinha parado para pensar assim nos ossos, músculos, articulações como um convite ao movimento. E não é só a estrutura. Tem funções vitais que dependem disso, do movimento. A circulação do sangue, por exemplo. Não é só o coração que bombeia. Ah, é? É os músculos da perna, quando a gente caminha, eles funcionam como uma bomba extra, sabe? Ajudam o sangue a voltar para o coração. As células nervosas também se beneficiam. A atividade física estimula conexões. Interessante. Até a nossa pele. Ela é elástica, feita para se adaptar aos movimentos. Então, assim, a mensagem principal da fonte é: cada pedacinho do nosso corpo está pronto e, de certa forma, está esperando pela ação, pelo movimento. Tá, então se a gente tá biologicamente, digamos, programado para se mexer o tempo todo, o que acontece quando a gente ignora isso? Quando passa horas e horas numa cadeira? O material começa falando da coluna, né? Sim, e esse é um ponto-chave. A fonte descreve aquela postura que, vamos combinar, muita gente adota sem nem perceber quando fica muito tempo sentado. Aquela relaxada, né? Isso. As costas ficam meio curvadas, os ombros caem para frente. Essa postura, que parece relaxada, na verdade coloca uma pressão super desigual na coluna. Nossa coluna é uma estrutura bem engenhosa, né? Vértebras, discos de cartilagem no meio para amortecer. E essa pressão desigual, imagino que não seja nada bom a longo prazo. É tipo forçar uma dobradiça sempre torta. É uma boa analogia, sim. Com o tempo, essa carga mal distribuída pode levar a um desgaste mais rápido dos discos. Eles podem perder altura, ficar menos flexíveis, sabe? Além disso, sobrecarrega algumas articulações da coluna que não foram feitas para aguentar tanto peso naquela posição específica, continuamente. E, ao mesmo tempo, alguns músculos ficam tensos o tempo todo, tentando estabilizar essa postura ruim, e outros, tipos das costas, ficam muito esticados, fracos, viram desequilíbrio. E tem mais coisa ligada a essa postura curvada, né? Algo bem direto que afeta a nossa respiração. Como é isso? Correto. A fonte explica bem. Quando a gente curva os ombros e as costas, a gente literalmente comprime a caixa torácica. O espaço dos pulmões. Exatamente, o espaço onde os pulmões ficam. Se esse espaço diminui, os pulmões não têm para onde expandir direito quando a gente inspira. O resultado direto disso, que o material detalha, é uma limitação, mesmo que temporária, na quantidade de oxigênio que a gente consegue puxar para dentro.
Menos oxigênio entrando significa, bom, menos oxigênio no sangue, certo? E isso afeta tudo, imagino. Exatamente. O oxigênio é o combustível essencial para quase tudo no nosso corpo. Para gerar energia para as funções do cérebro, uma oxigenação um pouquinho reduzida, mas mantida por horas, pode contribuir para aquela sensação de lentidão, sabe? De cansaço, mesmo que a gente esteja descansando, sentado. É um efeito direto da postura. Falamos da coluna, da respiração, mas e os tecidos moles? Tipo músculos, nervos, vasos sanguíneos, especialmente nas pernas, nas nádegas, que aguentam o peso todo quando a gente senta. Bom, o simples ato de sentar já exerce uma pressão física bem grande nesses tecidos. A fonte usa exemplos que todo mundo já sentiu, né? Aquela sensação de dormência, formigamento depois de muito tempo sentado. Sim, clássico. Ou até um inchaço leve nos tornozelos, o que está rolando ali. Nas áreas de maior compressão, geralmente embaixo das coxas, das nádegas, os nervos podem ficar meio esmagados temporariamente. Isso atrapalha a comunicação nervosa, aí vem a dormência. E o inchaço? Vem dos vasos sanguíneos sendo apertados, tipo pisar numa mangueira. Ótima analogia. É isso mesmo. Os vasos sanguíneos, principalmente as veias que têm que levar o sangue de volta para o coração, também ficam comprimidos. Isso dificulta o retorno do sangue. Aí o sangue e outros fluidos podem acabar acumulando um pouco lá embaixo nos pés, tornozelos, causando inchaço. É uma resposta mecânica mesmo, pela compressão e pela falta de movimento muscular para ajudar a bombear. Agora, tem uma parte que eu achei realmente interessante. O material fala algo sobre como o corpo lida com a gordura no sangue, especialmente quando a gente está sentado. Parece até meio contraditório, né? Sentar para economizar energia e isso mexer com a gordura. Sim, esse é um dos pontos mais fascinantes e talvez menos intuitivos que a fonte traz. Envolve uma enzima chamada lipoproteína lipase, a LPL. LPL. Imagina essa enzima como um porteiro ativo, assim, nas paredes dos nossos vasos sanguíneos menores, os capilares, especialmente nos músculos. A função dela é pegar as moléculas de gordura, os triglicerídeos, que estão circulando no sangue e quebrar, para serem usadas como energia ou armazenadas. Ok. Então ela ajuda a limpar essa gordura do sangue para uso. E o que acontece com ela quando a gente senta? Aí vem a surpresa que a fonte revela. Ficar sentado por muito tempo causa uma redução drástica na atividade dessa enzima LPL. Principalmente nos músculos das pernas, que estão parados. Sério? É como se o corpo desligasse esses porteiros que metabolizam gordura, sabe? O resultado prático disso, enquanto a gente está sentado, a gente queima bem menos gordura do que quando está em movimento, mesmo um movimento leve. Nossa! A gordura fica circulando mais tempo no sangue em vez de ser processada. É uma mudança metabólica importante causada pela simples falta de atividade. E o cérebro nisso tudo? Porque é irônico, né? Muitas vezes a gente senta justamente para se concentrar, para trabalhar, estudar, usar o cérebro. Exatamente. E a fonte não deixa essa ironia passar. Como a gente já viu, ficar parado muito tempo reduz o fluxo sanguíneo geral, porque os músculos não estão ajudando a bombear, e também diminui o oxigênio que entra no sangue, por causa da respiração mais curta, da postura ruim. Certo. E o nosso cérebro é um órgão super exigente. Ele depende demais de um fornecimento constante, abundante, de sangue rico em oxigênio para funcionar bem. Então, se chega menos sangue e menos oxigênio no cérebro, isso significa... Significa que a atividade cerebral pode sim dar uma desacelerada. A fonte sugere que isso se traduz naqueles níveis de concentração que caem, sabe? Uma sensação de névoa mental, dificuldade de manter o foco. Ah, aquela moleza mental. É um efeito fisiológico direto. A gente acaba, sem querer, reduzindo o combustível essencial para o órgão que a gente mais precisa usar justamente quando está sentado tentando ser produtivo. Entendi. Esses são os efeitos mais imediatos, né? Aqueles que a gente talvez até sinta no dia a dia. Dor nas costas, dificuldade de concentrar, perna dormente. Mas o material também faz um alerta bem sério sobre os riscos a longo prazo. Isso é ainda mais preocupante. O que tudo isso significa para a nossa saúde geral, pensando lá na frente?
Aqui a análise fica mais séria mesmo. Os efeitos negativos não são só desconfortos passageiros. A fonte cita estudos científicos recentes que encontraram associações consistentes e preocupantes entre o hábito de ficar sentado muitas horas por dia e um risco maior para algumas doenças graves. Tipo, Inclui certos tipos de câncer, a fonte não detalha quais, mas menciona essa ligação encontrada nas pesquisas e, de forma bem clara, doenças cardíacas. doenças cardíacas e câncer. Nossa, são coisas pesadas. E tem mais. Sim, a inatividade prolongada ligada ao tempo sentado também é apontada como um fator que contribui bastante para o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Provavelmente tem a ver com aquela questão do metabolismo de gordura e açúcar que a gente falou. Faz sentido. Além disso, mencionam possíveis sobrecargas ou problemas nos rins e no fígado a longo prazo. Embora os mecanismos exatos aí possam ser mais complexos, né? Mas o dado mais impactante que o material traz e que realmente dá a dimensão do problema, Qual é? pesquisadores, com base em grandes estudos populacionais citados na fonte, eles estimam que a inatividade física e ficar muito tempo sentado é uma parte enorme disso seja responsável por cerca de 9% de todas as mortes prematuras, anualmente, no mundo todo. 9%? Nossa, isso é muita coisa. É um número gigantesco. Se a gente traduzir isso para números absolutos, são mais de 5 milhões de vidas perdidas, todo ano, globalmente, ligadas a um fator comportamental, a falta de movimento. 5 milhões? É um número que força a gente a repensar o quão inofensivo parece ser o hábito de passar o dia sentado, né? Coloca o sedentarismo no mesmo patamar de outros grandes riscos para a saúde pública. Uau! 5 milhões de mortes por ano ligadas à inatividade. Isso realmente coloca tudo em perspectiva. É um cenário bem sério. Mas, felizmente, o material não deixa a gente só com um alerta, né? Ele também dá umas sugestões, aponta uns caminhos para diminuir esses riscos, certo? Sim, e a boa notícia é que as soluções que a fonte propõe são, na verdade, bem acessíveis, bem intuitivas, não exigem nada radical demais. Primeiro, para aqueles momentos em que ficar sentado é inevitável, e a gente sabe que para muito trabalho, muito estilo de vida, isso é a realidade. Sim, faz parte. A sugestão principal é ter consciência da postura. Tentar manter a coluna mais reta possível, ombros para trás, ativar um pouco o abdômen. Isso ajuda a distribuir melhor o peso, minimiza aquela pressão desigual que a gente falou. Usar um suporte lombar pode ajudar também. Entendi. Atenção à postura quando sentado. E quando não precisa estar sentado? Aí a recomendação é ainda mais direta. Simplesmente se mexa mais. A fonte reforça muito a importância de quebrar os longos períodos parado. Uma ideia prática que eles mencionam é algo simples como programar um alarme, no celular, no computador, para tocar a cada 30 minutos. Um alarme a cada meia hora. Parece pouco, mas será que faz diferença? A ideia é que essas pequenas interrupções já ajudam. Ajudam a reativar um pouco os músculos, a melhorar a circulação, aliviar a pressão contínua na coluna, nos tecidos. Entendi. Pode ser só levantar, dar uma espreguiçada, andar até o filtro da água, subir um lance de escada. Qualquer coisa que tire o corpo daquele estado de imobilidade total. O princípio fundamental que a fonte reforça é internalizar a mensagem. Nosso corpo foi feito para se mover, e a gente precisa honrar essa necessidade ao longo do dia. E o material termina com uma chamada para ação quase que imediata, né? Uma sugestão bem prática para quem está recebendo a informação. Exatamente. É quase como se dissesse, ok, você acabou de aprender tudo isso sobre os problemas de ficar parado. Que tal colocar em prática agora? A sugestão ali é, levanta assim que terminar de ver o vídeo ou, no nosso caso, de ouvir, faz um alongamento rápido, dá uma caminhadinha pelo lugar. Um convite direto mesmo. Sim, um convite para responder à necessidade do corpo por movimento. Transformar a informação em ação na hora. Excelente! Recapitulando então nossa análise desse material. Ficou muito claro que o nosso corpo é uma máquina biológica incrível, né? Sofisticada, projetada, otimizada para o movimento. E o hábito de ficar sentado por muito tempo vai totalmente contra essa natureza. Totalmente. A gente viu que isso impacta negativamente a postura, a saúde da coluna,
comprime a caixa torácica, afetando respiração, oxigenação, prejudica a circulação, pode dar dormência, inchaço. Comprimindo nervos vasos. Isso. E ainda por cima desliga enzimas-chave para o metabolismo de gordura e, que ironia, pode até diminuir a função cerebral, a concentração, por reduzir o fluxo de sangue e oxigênio para o cérebro. Exato. E sem esquecer os riscos a longo prazo que foram destacados. A ligação com doenças cardíacas, diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer, problemas nos rins, fígado, culminando naquele dado alarmante dos 9% das mortes prematuras anuais ligadas à inatividade física no mundo. É assustador. Mas como a gente viu, nem tudo está perdido. As soluções, embora exijam um pouco de disciplina, são acessíveis. Manter a postura mais ereta ao sentar e, principalmente, quebrar os longos períodos parados com pausas frequentes para levantar e se mexer, mesmo que por poucos minutos. Cultivar essa consciência constante da necessidade de movimento parece ser o segredo, né? Sem dúvida. E um pensamento final que essa análise toda inspira, sabe? Conectando os pontos que a fonte trouxe, a gente vive numa sociedade onde ficar sentado está muito presente na nossa rotina. Trabalho, transporte, até lazer. É verdade. A fonte mostrou os vários mecanismos pelos quais isso nos afeta negativamente, da mecânica do corpo até o metabolismo, função cerebral. A reflexão que fica é, se pequenas interrupções, tipo levantar a cada meia hora, podem começar a reverter alguns desses efeitos ruins imediatos, melhorar o fluxo para o cérebro, reativar a tal LPL, aliviar a pressão na coluna. Qual seria o impacto acumulado disso? Não só na prevenção das doenças lá na frente, mas na nossa qualidade de vida hoje. A nossa energia, clareza mental, produtividade. A gente não está aqui para dar conselho médico, claro, mas para pensar sobre o que a fonte mostrou. Sim, refletir mesmo. Talvez, como o próprio material sugere no finalzinho, agora seja mesmo um excelente momento para a gente se levantar e se movimentar um pouco.